E foi muito difícil. Eu venho de um lar abusivo. Eu fui sempre uma criança muito tímida, introvertida. Eu não tinha amigos. Eu sofri muito bullying na escola. Eu sofri muito assédio durante a infância. Tanto assédio sexual como assédio moral. E isso fez com que eu me tornasse uma adolescente muito introvertida, muito cheia de medos devido a traumas e, consequentemente, crenças limitantes. Havia um vazio muito grande, eu sentia um vazio dentro de mim, ele precisava ser preenchido, mas eu não tinha consciência. Depois do fim do meu primeiro casamento, eu estava muito doente, um esgotamento mental e emocional no físico muito grande. Tudo que acontecia de errado eu achava que era culpa minha. Então, isso foi pesando, isso foi crescendo dentro de mim. Então eu me achava incapaz de poder seguir adiante, incapaz de ter sucesso. Desejei a morte várias vezes, porque eu não sabia por que eu estava vivo, o que eu tinha que fazer aqui. Eu disse, não, eu tenho condições sim, eu mereço sim de ter uma vida diferente. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, vim morar em Santa Catarina aos 6 anos de idade com meus pais, e aí fui morar na cidade de Itajaí. Em 1983 eu vim morar na cidade de Joinville, a qual estou até hoje. Me casei aqui em Joinville e tenho 4 filhos, né, do meu primeiro casamento. Todos já são casados, sou avó. Já sou avó, atualmente eu tenho 10 netos. E todo esse meu processo foi eu que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre fui muito curiosa. E a questão cerebral, comportamental, foi o que mais sempre me aguçou a buscar esse conhecimento. Então, a primeira graduação que eu fiz foi teologia, mas não me encontrei como teóloga. E houve a possibilidade, então, de eu me graduar como filósofa. Eu fui fazer, então, a graduação em filosofia, e dentro da filosofia dos questionamentos, eu me identifiquei muito com a disciplina de autoconhecimento. E foi aí que houve um despertar dentro de mim em busca de novos conhecimentos, primeiro para me conhecer, para depois, se possível, fosse eu ajudar outras pessoas. Sempre tive um sonho de ser terapeuta, mas não sabia qual o caminho a seguir até aquele momento. Os anos foram passando, foram surgindo outras formações na minha vida, sempre tentando me especializar dentro dessa área. Amo a neurociência, então toda essa questão de comportamento, como a fisiologia cerebral, foi o que sempre me encantou bastante. E como eu trabalhei muitos anos em hospital, eu observava muito o comportamento dos pacientes e dos meus amigos de trabalho. Então, como eu tive a oportunidade de desenvolver vários trabalhos na área da psicologia, eu sabia que ali era o meu lugar, mas a psicologia ainda não era a formação que eu tanto desejava fazer. E surgiram a possibilidade, então, de eu fazer outras especializações dentro da área do autoconhecimento, do qual hoje, então, me tornei uma terapeuta, empreendedora, me formei na área da educação, então sou professora, e eu posso, então, hoje realizar várias palestras, cursos dentro do autoconhecimento, que propõe um desenvolvimento pessoal e profissional, mas principalmente para a cura do ser humano. A minha infância, nos primeiros anos de vida, eu não tenho muita lembrança. Mas quando eu vim morar em Santa Catarina, houve um choque cultural muito grande. Então a gente morava numa cultura totalmente diferente. E foi muito difícil. Eu venho de um lar abusivo.
Eu fui sempre uma criança muito tímida, introvertida, eu não tinha amigos, eu sofri muito bullying na escola e sofri muito assédio durante a infância, tanto assédio sexual como assédio moral. E isso fez com que eu me tornasse uma adolescente muito introvertida, muito cheia de medos devido a traumas e, consequentemente, crenças limitantes, o que me impossibilitou de avançar, acelerar meu processo de crescimento profissional e pessoal também. Até a minha adolescência, não, eu não tinha esse entendimento ainda, eu não tinha essa ciência, que isso era uma consequência do que eu tinha sofrido na infância. Eu só fui descobrir isso muitos anos depois. Então, na minha investida de estudar, buscar conhecimento, fazer cursos, especializações, é que eu consegui me conhecer, entender as minhas limitações e iniciar meu processo de cura. Havia um vazio muito grande, eu sentia um vazio dentro de mim, ele precisava ser preenchido, mas eu não tinha consciência. Depois do fim do meu primeiro casamento, eu estava muito doente, um esgotamento mental e emocional e físico muito grande. E aí, mas eu já estava num processo de curso, especializações, então isso me ajudou. E aí foi onde que eu disse, não, eu tenho condições sim, eu mereço sim de ter uma vida diferente. Então foi onde que iniciou esse processo. Houve então uma quebra de ciclo anterior, uma conscientização do meu ser, e aí eu iniciei toda uma nova vida, um processo então de renascimento. Primeiramente foi na faculdade, né, que eu comecei a me entender meu ser, entender a minha mente. Depois eu comecei a investir nos meus sentimentos, por que eu agia e reagia em determinadas situações que me traziam frustração posterior. Eu não conseguia entender. Então, por isso que eu fui buscar mais entendimento, eu fui estudar mais, primeiro para me entender. E aí eu comecei a ter o meu autocontrole, a saber que eu poderia ser melhor. Então eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, comecei a aplicar algumas ferramentas e aí eu consegui conquistar a minha liberdade. Várias. Uma delas foi a religião. A religião, para mim pessoalmente, ela era muito paliativa. Então, se você está numa angústia, numa dor, você consegue, através dos amigos, da oração, enfim, até dar um alívio, mas não há uma cura, porque não tem um entendimento. Nesse caso, eu não tinha entendimento por que eu tinha aquilo. Então, foi através do estudo, através da epigenética, da neurociência, é que eu consegui entender, então, toda essa função e por que eu sentia aquilo. E aí fui fazer parapsicologia. E foi na parapsicologia, então, que eu comecei a entender mais e aí iniciou verdadeiramente o meu processo de cura. Hoje eu sou uma pessoa super extrovertida, converso, vou ao palco, dou palestras para quantas pessoas estiverem presentes, não tenho problema nenhum, então bem tranquilo. A primeira fase do processo de cura é o auto-perdão, é me perdoar, porque eu vinha desde pequena, desde os meus 6 anos de idade, com um processo de culpa. Tudo que acontecia de errado eu achava que era culpa minha. Então, isso foi pesando, isso foi crescendo dentro de mim. Então eu me achava incapaz de poder seguir adiante, incapaz de ter sucesso.
Desejei a morte várias vezes, porque eu não sabia por que eu estava vivo, o que eu tinha que fazer aqui, né? Nunca tentei o suicídio, mas eu achava que a morte para mim seria um benefício. Significa que os nossos traumas, eles podem afetar o nosso DNA. Isso. A gente já traz uma memória dos nossos antepassados. E isso, se não for trabalhado, curado, vai ter consequência na fase adulta dessa criança. Então já há uma memória celular. Isso é cientificamente comprovado. Eu não sou formada na área, né, na área da neurociência, na medicina, mas ela é aberta, é um estudo aberto. E o autoconhecimento, ela ajuda no autoconhecimento para a pessoa entender como funciona essa memória celular, como que funciona o subconsciente, como que pode levar as informações que eu tenho hoje para as próximas, para a minha prole, né? As minhas próximas gerações. Aquela programação mental que foi feita dos 0 a 7 anos, através das suas experiências, através dos ensinamentos que teus pais tiveram, através daquilo que tu viu durante todo esse período, também é a carga genética que tu traz dos teus avós, do teu pai, da tua mãe. Isso mesmo. Então, tudo isso influencia a vida que a gente tem hoje em dia. Essa informação tanto está ligada na epigenética como também na parapsicologia, que são as minhas formações, né? Então, você traz sim essas memórias. E ela pode te afetar na sua vida para o tempo que você viver. Teus relacionamentos, enfim, profissionalmente. Então, quando você, aí volta a dizer, quando você toma consciência, né? Você tem um autoconhecimento de tudo isso, você conhece a sua história familiar, e aí você começa a se olhar no espelho e se enxergar, você começa a entender por que você tem determinadas atitudes. E aí, de novo, começa o seu processo de cura. Então, o processo de cura ele é diário, mas para isso eu preciso me conhecer. A gente pode conversar diariamente com as nossas células. A gente pode emitir informações. Então, se você fizer todos os dias, alguns minutos do dia, principalmente antes de dormir, que é o ato de amor a você mesma, você manda informações importantes para a sua memória celular. E você pode se beneficiar com muita saúde. Interessante. As pessoas às vezes esperam que as pessoas te digam: ai, você é muito bonita, ai, como você é simpática, olha como você é inteligente. E você fica: ai, tá querendo me convencer, tá querendo alguma coisa em troca, não é verdade. Então você faz o processo de negação. Então, por isso que, por mais que as pessoas tentem te ajudar para melhorar a tua autoestima, mesmo assim as pessoas retrocedem. Porque a pessoa não acredita. Porque a pessoa, ela precisa de autoconhecimento, ela precisa se conhecer e ela fazer isso com ela se conhecer como uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa merecedora, e aí sim ela consegue absorver e entender como o outro a enxerga. E ela começa a agradecer, em vez de ser mal agradecida, né? Porque ainda acha que a outra pessoa está falando errado, não é isso não, a pessoa está tentando me enganar. E não é. Você forma um sonho, uma imagem mental, e você consegue entrar dentro desse sonho e se visualizar lá. Você precisa sentir. É o pensamento junto com as emoções. Você sente que o seu coração bate mais forte, né? Acelera os batimentos cardíacos. Você sente tão emotiva que até lágrimas começam a surgir nos seus olhos da emoção forte que você sente. E você consegue caminhar, você consegue sentir os cheiros, você consegue sentir a brisa. Isso é co-criar, isso é criar a realidade verdadeira onde você quer chegar. E a partir daí, todo o teu cérebro começa a se programar para aquela realidade, porque o cérebro ele não entende
se já passou, se é o futuro. Ele não julga verbo. Então, para ele, o que você está pensando agora, o que você está falando, o que você está vivendo, é a realidade. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que fala e com o que pensa. Porque para o cérebro, isso é verdadeiro. Ele sempre pega como verdadeiro. Então, eu tinha uma vontade muito grande de morar numa ilha. Mas não era qualquer ilha. Eu queria morar no topo da ilha, no lugar mais alto, em que eu pudesse imaginar colocando as minhas mãos nas nuvens, que eu pudesse alcançar o céu, que eu pudesse olhar na minha janela e ver o sol nascer e ao mesmo tempo também poder ver o sol se pôr. Eu queria ter isso, essa vivência. Eu já tinha visto algumas vezes em filmes, em alguns documentários, umas imagens dessa ao redor do mundo, e eu queria isso para mim. Na época em que eu comecei a ter essa vontade, a minha condição financeira, ela era impossível. Não tinha como realizar um sonho desse. Porque para ter uma casa no topo de uma ilha e ser sua, aí vai muito dinheiro, muita grana, né? Então, seria impossível. Na época, para mim, era impossível. Mas eu nunca deixei de sonhar. Eu criava aquela realidade. O impossível, não existe o impossível para a mente. Tudo pode ser criado. E aí eu comecei a viver aquilo. Todo dia eu vivia na ilha. Todo dia eu vivia naquela ilha. Não foi de um dia para o outro. Depois de alguns anos, eu conheci meu segundo marido. E ele morava num apartamento mais alto, num topo de uma ilha. Então, nosso prédio tem 20 andares e nós moramos no 19º andar. Das minhas janelas eu vejo 5 cidades. Então, não existe o impossível. Mas só que não cai do céu, né? Ela precisa dessa cura. Mas ela primeiro precisa criar isso na mente dela, o desejo dela. E aí onde que vem o nosso trabalho que nós fizemos? Quais são os desejos, os objetivos, quais metas que eu estabeleço, né, para aquilo virar realidade? Porque tem um sonho, o mental, e tem aqui o palpável. Né? Então, como que eu vou associar as duas coisas? E aí a gente tem ferramentas que você pode chegar à realização, então, do que você criou mentalmente. Não existe o impossível. Existe má vontade, desistência, falta de fé, de crença. A pessoa às vezes não é comprometida consigo mesma. Isso que existe. Mas essa questão dessas deficiências, que a gente pode dizer, digamos assim, elas, independentemente se está no DNA delas por conta da carga genética dos antepassados, mas essa reprogramação mental, ela consegue limpar tudo isso? Consegue. Para alcançar o que ela quiser na vida. Porque uma pessoa introvertida, cheia de traumas, cheia de crenças limitantes, ela sonha, ela tem sonhos, né? Mas para ela chegar à realidade, ela não consegue se não passar pelo processo de cura. E eu só conquistei uma vida melhor depois que eu passei pelo processo de cura. E aí eu já estava com mais de 40 anos. Não foi de um dia para o outro, foi um processo lento, repetitivo e progressivo. Então, se eu tive consulentes, sim. Consulentes que conquistaram aquilo que traziam, né, para dentro da terapia e que nós conseguimos trabalhar. Chegou ao seu objetivo, aos seus resultados, né, almejados. Mas também nos nossos cursos a gente consegue pincelar algumas ferramentas para que a pessoa consiga colocar em prática em casa. E ela consegue, basta a decisão, ela precisa decidir. Se realmente ela quiser, ela vai conseguir. Não existe o impossível.
Sempre que um ser humano já conquistou alguma coisa, os outros todos podem. Todos os outros 99,99 conseguem também. Mas mesmo que ninguém nunca conseguiu, você pode ser a primeira pessoa. E atrás de você vai vir outras também. Incrível, né? Certo. O impossível somos nós que criamos, a nossa mente. Não existe o impossível. Existe a má vontade, existe a dúvida, existe a falta de comprometimento. As pessoas largam nas primeiras dificuldades. E às vezes você não vai conseguir numa semana, vai levar anos. Eu levei mais de 40 anos para a realização do meu sonho. Talvez alguns levem um pouco menos e talvez tenha pessoas que levem um pouquinho mais. Depende do processo. Depende do processo. Eu tive nesses 40 anos algumas coisas que me dificultaram, que fizeram não eu recuar, jamais desistir, mas que tive que dar uma parada no caminho, tive que parar para resolver algumas questões ainda que estavam pendentes. Mas nenhum momento, nunca eu desisti. E aí tu compilou todos esses anos, todo o conhecimento em um método. Em método, isso mesmo. Todos nós podemos. E como foi testado na minha pessoa, eu mesma testei, eu sei que dá resultado. E como eu já levei para algumas outras pessoas, então há pouco nós estávamos conversando com duas, né? E a gente vê que realmente dá certo. E a missão é essa: quanto mais eu ajudo, mais eu cresço.